No exercício 2, ele diz que a gente deve criar um programa que solicite ao usuário um número e, em seguida, imprima a tabuada deste número utilizando um laço while. Vamos lá. A gente sabe que a tabuada de um número é multiplicar ele por 1, por 2, por 3, por 4, assim até 10, certo? Então, a tabuada do 5 é 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, até 5 vezes 10, certo? Então, imagina o seguinte, se a gente não tivesse a estrutura de repetição enquanto, e a gente precisasse imprimir na tela a tabuada de um número, a gente teria que fazer um programa como este que está na tela, né? Por exemplo, a tabuada do 5, a gente teria que imprimir 10 vezes, chamar o comando escreva 10 vezes, né? Para multiplicar esse número 5 por 1, depois por 2, depois por 3, por 4 e assim por diante até multiplicar ele por 10, né? E isso faria com que a gente tivesse, então, a tabuada do 5, né? Então, ó, 5, 10, 15, 20 até o 50, ok? Se eu mudar este número aqui para 6, por exemplo, e rodar o programa novamente, ó, a gente tem a tabuada do 6, né? Então, o número que eu escolhi aqui é o 6, né? A tabuada do 6 é 1 vezes 6, que é 6, 2 vezes 6, que é 12, e assim vai multiplicando por 6 e acrescentando o número até chegar no 10 vezes 6, que é 60, certo? Mas viram que, embora a gente fez o programa imprimir a tabuada, a gente está repetindo 10 vezes, né? E, novamente, assim como a gente falou no exercício anterior, a estrutura de repetição serve para facilitar a vida da gente. Poxa, será que eu preciso de fato repetir 10 vezes esse comando escreva? Será que não tem uma forma melhor? Tem. E é para isso que se criou a estrutura de repetição. Tá? Então vamos agora adaptar aquela nossa lógica anterior para uma estrutura de repetição. A primeira coisa que a gente vai mudar é que o exercício disse que não é um número fixo, né? Olha o que diz lá no enunciado, ó. Faça um programa que solicite ao usuário um número, né? Então, se a gente vai imprimir a tabuada do 5, do 6, do 8, do 9 ou do 10, a gente não sabe, porque é o usuário que vai informar este número. Então, a gente vai dizer o seguinte, começar o programa escrevendo a mensagem na tela, informe um número de 1 a 10. E aí a gente vai ler qual foi o número escolhido pelo usuário, né? Qual foi o número que esse usuário informou? É o 1, é o 2, é o 3, é o 5, é o 7, é o 10, né? Qual que é esse número que o usuário escolheu? A gente não sabe, por isso que a gente vai ler ele da tela, né? Então, via teclado lá, o usuário vai digitar o número que ele escolheu. Ok. Como a gente sabe que a tabuada sempre começa em 1 e vai até 10, a gente pode contar de 1 até 10. Para isso, a gente precisa de uma variável. Eu chamei ela aqui de contador. Vocês podem dar o nome que quiserem, né? Eu estou dizendo o seguinte, então. Contador, ele recebe o número 1. Começamos em 1. E a gente vai repetir isso de forma fixa 10 vezes. Então, enquanto o valor dessa variável contador for menor ou igual a 10, o que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela o resultado da multiplicação. Que multiplicação é essa? É o número 1 vezes o número escolhido. Então, se o número escolhido for 5, é 1 vezes 5. Depois a gente vai incrementar o contador, ou seja, somar mais 1. Daí na próxima vez ele já vai estar com o valor 2. Então é 2 vezes 5. Vamos somar mais 1. Ele entra aqui novamente. 3 vezes 5. E assim, o 5 não muda, né? Porque é, digamos, nesse exemplo que eu estou dando, o valor que o usuário escolheu. Agora o que muda é o contador, que vai mudar de 1 até 10. Então ele vai imprimir 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 5, vai informar esse resultado na tela. E assim que ele chegar no valor 10, ele encerra aqui a instrução enquanto não tem mais nada para fazer, ele encerra o programa. Vamos rodar e ver o que acontece?
Vamos lá, ó, informe um número de 1 até 10. Vamos pegar aqui o número 4. E ele tem que imprimir na tela a tabuada do 4. E olha só que legal. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. E assim por diante até 10. 10 vezes 4, 40. Né? Vamos rodar novamente e informar um outro número. Vamos informar agora o 6. Ó, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E assim até o 6 vezes 10, 60. Conforme imprimiu na tela. Tá? Então vejam o quanto a estrutura de repetição enquanto facilitou a nossa vida, né? Ó, se a gente voltar lá no programinha anterior, ó, a gente repetiu 10 vezes, né? Para 1, para 2, para 3, até chegar no 10, né? E aqui a gente escreveu uma única vez o comando escreva, né? E a gente disse que a gente queria repetir ele enquanto o valor da nossa variável for menor ou igual a 10, sendo que ela começa em 1. Então, repete para o número 1, repete para o número 2, repete para o número 3, até chegar no número 10. Quando chega no número 10, ele encerra porque ele encontra o fim enquanto. E assim a gente conseguiu fazer o exercício 2. Então, lendo qual é o número da tabuada que a gente quer imprimir, né, o número que o usuário informou, e repetindo 10 vezes para que ele imprima a tabuada do número que o usuário informou. É isso.